esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos. Convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha. Eu peguei essa virose quinta, sexta, por aí. Ontem eu não vim celebrar aqui, nem fui de manhã, né? Mas à noite agora sim, né? A voz falhar um pouquinho, eu repito, né? Evangelho é de Jesus Cristo segundo Mateus 22, 1 a 14. É uma parábola meio difícil de entender, porque Nosso Senhor fala coisa muito severa, muito grave, fala em matar. Nosso Senhor não escutou não, foi. Ele falou. Não pode tomar o pé da letra, tem que entender, mas ele falou, né? Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus voltou a falar em parábola. Parábola é uma catequese. Não é para pegar o pé da letra, mas tem um sentido. Então tem que entender o sentido que ele está querendo dar.
E ele está falando aos sumos sacerdotes, saduceus e aos anciãos do povo, fariseus. É o povo que vai condenar Jesus. Ele está falando com o povo, para o povo que vai matar ele. Vai matar Jesus. Por isso que ele fala assim, bem bravo. Aí ele diz: o reino dos céus, vai falar do reino dos céus. É como a história do rei. Pronto, tem um reino dos céus, tem um rei que preparou a festa de casamento de seu filho. Tem um rei, tinha um reino, tinha um filho, o filho ia casar, aí ele preparou uma festa para o filho. O homem era rei, viu? Mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa. Ele escolheu primeiro os convidados que ele queria. Mas estes não quiseram ir. As pessoas que ele convidou para a festa de casamento do filho dele não quiseram vir. O rei mandou então outros empregados, dizendo: olhe, dizer aos convidados, já preparei o banquete, os bois, animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a festa. Mandou de novo convite. Matei bode, boi, cabra, tudo. Fazendo um churrasco grande. Não deram a menor atenção. E o homem era rei, hein? Um foi para seu campo, outro para seu negócio, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Ainda mataram os empregados do rei. Essa guerra aí, né? Que entraram em Israel, mataram criança, raptaram gente, até gente velha. Absurdo, né? Bateram e mataram muita gente, né? Mataram. Israel tem o direito de revidar? Tem. Não tem direito de matar quem não tem culpa, né? Mas tem direito de pegar esse povo que fez isso. Se eu fosse mais novo, eu ia. Mas como eu não vou, eu vou mandar esses meninos aqui. Vocês vão me representar na guerra, viu? Levando a bênção do padre. Vou perguntar, tem coragem? Parece duas múmias paralíticas. Disseram nada. Se tem coragem ou não tem. Não posso nem rir hoje, né? O negócio é isso. Então, nem esses quiseram vir. Bateram nos empregados e mataram. O rei ficou então com raiva, indignado, e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Parece a guerra, né? O Israel está incendiando, matando. É nosso senhor que está falando, viu? Não estou inventando, não. Em seguida, o rei disse aos empregados, outros empregados, que mataram aqueles: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não quiseram vir, agora morreram. Ide às encruzilhadas dos caminhos. Encruzilhada lá em Israel, viu? Porque encruzilhada aqui é cor de macumba, né? Ide às encruzilhadas, não vão não, dos caminhos, convidai para a festa todos os que encontrarem. Então ele mandou, sai aí pela rua. Eu chamei os convidados, não quiseram vir, chamei de novo, não quiseram vir, fizeram foi matar os empregados. Pô, agora sai e convida todo mundo, qualquer um. Negócio de convidado não, convidado agora é qualquer um. Maus e bons, pobre e rico, qualquer um, pode chamar, chama todo mundo. Aí a sala ficou cheia de convidados. Mas, aí tem esse final agora. Então a história é essa, o rei, o filho, né? Casamento do filho, mandou chamar os convidados que ele escolheu, não vieram. Chamou de novo, mataram os empregados, aí mandou entrar todo mundo, aí a sala ficou cheia. Quando o rei entrou para ver os convidados, ele viu um homem que não estava usando traje de festa. Tem que entender essa história agora aqui. A parte mais difícil é essa aqui. E até agora dá para entender. Chamou, não quis ir, pronto, chamou outro.
Mas ele viu um que não estava usando traje de festa. Eu vou perguntar depois que traje é esse. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem um traje da festa? O homem disse nada. Aí o rei ficou com raiva de novo e disse: amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Esse final é difícil, complicou. Então, a sala estava cheia, ele viu um homem lá que não estava usando o traje da festa, mandou chamar, perguntou por que não, ele não disse nada, então mandou jogar fora. E esse negócio, escuridão, choro e ranger de dentes, sabe o que é isso? O inferno. Quando Jesus fala disso, está falando do inferno. Primeira pergunta: que traje é esse que esse homem não estava usando? Segunda pergunta: por que mandou ele para o inferno? Quiser responder, pode responder. Então, tudo caladinho, parece que perderam foi a língua. Não tem um vídeo aí dizendo isso, né? Uma velhinha, né, que fala. Então, tudo caladinho. Se perderam foi a língua, ela não tem nem dente, né? Aquela senhora. Que traje é esse? É claro que essa festa não é mesmo uma festa, ele está falando do reino de Deus. Eu falei, não é o pé da letra, está falando do reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, eu preciso ter fé. Sem fé, não entra. A caridade. Aqui, principalmente, a fé. Que os anciãos, saduceus e os fariseus, doutor da lei, não tinham. Eles não tinham fé. Esse homem que não tem traje são os saduceus e os fariseus do começo da história, o sumo sacerdote e os anciãos. Eles não têm fé, não vão entrar no reino de Deus, vão ser colocados para fora. O filho desse rei, quem é? Jesus. Eles aceitaram Jesus? Eles aceitaram Jesus? Não, não vieram para a festa. Está falando deles. Mataram os profetas. Quem foi esse que eles mataram? Os empregados? Os profetas que vieram antes de Jesus. E vão matar Jesus, vão matar Pedro, Paulo, Tiago, João, matar todo mundo. Até hoje eles matam. Nicarágua está matando gente. Quem é católico? Pronto, precisa ir para Israel. Não, vai um para Nicarágua, outro para Israel. Né? Até hoje mata os cristãos. Jesus está falando do sumo sacerdote, dos anciãos do povo. E está dizendo, vocês não vão entrar no reino de Deus, vocês mataram o profeta. Os profetas, vocês não vão participar da boda do meu filho. Quais são as bodas do filho? Jesus com a igreja. A igreja que vai nascer, que ele vai fundar. Ficou entendido até agora ou não? Pronto. Mas tem uma frase lá no final, que ele diz assim: porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Hoje tem uma mania na igreja de dizer que todo mundo vai se salvar, mas não vai mesmo. Acabou de dizer aqui. Deus chama todo mundo. Chama. Ele diz. Mas nem todo mundo entra no reino. Por quê? Não tem fé. Precisa, além da fé, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Se você está orando, confessando, praticando a caridade, adorando, rezando, você vai entrar. Tendo humildade, você vai entrar. Se não tiver, não entra não. Mas o reino não é para todo mundo? É para todo mundo que quer se converter, que quer entrar, que quer aceitar. Senão, não entra. Por isso essa frase, muitos são chamados. São.
Eu diria até todos são chamados, mas poucos vão entrar pela porta, porque a porta é estreita. Quem não carregar a cruz não entra pela porta, não. Ficou entendido também essa última frase? Eu afinei a voz por causa da virose, não vai pensar outra coisa não, viu? Aí tem o livro do profeta Isaías. Como é bonito esse livro, viu? Lê essa noite, você que é casado com seu marido, né? O marido com a mulher. São só 66 capítulos. Começa 10 horas, que 6 horas da manhã você termina. Né? O Senhor dos Exércitos dará nesse monte para todos os povos um banquete. Está falando do banquete, como o banquete do Evangelho. De ricas iguarias, regado com vinho puro. São Brás. Servido de pratos deliciosos e do mais finos vinhos. Está falando que o Senhor vai dar um banquete, como o banquete do Evangelho. Ele removerá nesse monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos. A teia em que tinha envolvido todas as nações. Israel estava no exílio porque pecou e está dizendo que vai voltar do exílio. Que vai ter uma festa. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces, acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Serve para o povo dele que está em guerra. Preste bem atenção que tudo que acontece com esse povo tem um significado, viu? Olha o que eu estou dizendo. É bom gravar o que eu estou dizendo. Tudo que acontece com esse povo tem um significado. Você sabe há quanto tempo que esse povo está em guerra? Sabe há quanto tempo que Israel está em guerra? Chuta aí. Vai, chuta. 4.000 anos. Quase 4.000. Desde 1850 a.C., quando Abraão chegou, até 2023. Esse povo sempre teve em guerra. Sempre. Já foi quase dizimado 3 vezes, pelo menos. E não acabou. É o povo da antiga aliança. Hoje, Deus fez uma nova aliança. A aliança agora é conosco, com a Igreja Católica, não é mais com eles não. Mas é o povo da antiga aliança. E Paulo vai dizer que eles têm ainda eleição. Deus não esqueceu não a aliança que fez com eles. Por isso que esse povo nunca se acabou. Era para ter se acabado. Não que eu quero, não quero não, porque eu gosto muito de Israel. Tive 3 vezes lá. No total foi 2 meses que eu fiquei lá. Mais ou menos. Então, esse povo tem a promessa, Deus não vai deixar eles não. É para vocês entenderem a guerra, que a gente acha um absurdo, e é mesmo. Mas numa guerra não tem bom não. Inocente morre de um lado e do outro. E morte de inocente Deus não quer não. Matar as crianças judias foi uma vergonha o que fizeram. E mataram mais ou menos 700 crianças do outro lado. Criança. Vamos rezar para acabar, porque, como eu disse no início, o que acontece com esse povo não é em vão, não. E essa guerra pode se alastrar, pessoal. Se a primeira, Satanás queria que se alastrasse, a da Ucrânia, que nem terminou ainda, essa segunda é pior. Normalmente, por esses 4.000 anos de guerra, Israel não deixa barato, não. Não vai deixar barato, não. Enquanto ele não dizimar toda aquela região, ele não vai sair de lá, não. E a consequência é que isso pode se alastrar, né? Israel é uma ilha, pode pegar um mapa aí, procura Israel, menor do que Sergipe, só que é comprida. É um calanguinho, né? Cercada de palestino e árabe. Só que Israel, estou querendo meter medo não, mas estou metendo, né? Israel tem a bomba. E os outros não têm.
E depois pode entrar os Estados Unidos, já está lá os Estados Unidos, né, do lado de Israel. Né? Aí entra o lado, entra a Rússia, entra a China, aí pronto. Aí o Brasil vai se posicionar e vai chegar aqui. Então é bom a gente começar a rezar. Para mim, tem que pegar esses cabas que fizeram isso. Eu sou completamente a favor. Tem direito de chegar na casa dos outros, fazer o que eles fizeram. Agora também não tem direito de matar inocente, não. Pois bem. Aí fala o Isaías: o Senhor Deus eliminará para sempre a morte. A morte que está lá, né? E enxugará as lágrimas de todas as faces, acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor diz: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Aí tem o último versículo que eu acho muito bonito. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. O monte, a mão quer dizer proteção. Pode pegar o Salmo 91. É a proteção do Senhor. O monte tem dois sentidos. Tem um sentido para eles, que é Jerusalém, que está sendo atacado. O problema é que eles pegam isso aqui ao pé da letra. Não pode. Mas o monte também é a igreja católica, né? Então, a igreja está protegida pelo Senhor. Aconteça o que acontecer, espero que termine logo, embora acho que não vai terminar logo, acho. Mas a igreja, o Senhor não vai abandonar, nem vai abandonar Israel. Nem vai abandonar Israel. Jesus era judeu, nasceu lá. Isso aí é o povo de Jesus, povo briguento, marrento. Só que eles não entenderam que Jesus veio trazer uma nova aliança. Até hoje eles não entendem. Eles acham que a aliança ainda é a aliança deles lá. Bode, carneiro, aí peca, aí oferece um bode a Deus, um carneiro. Maria ofereceu 2 passarinhos quando Jesus nasceu. Ela seguia essa lei antes. A lei agora é outra, que eles não entendem. O que eu rezo mesmo é pela conversão deles. Porque essa terra, se você ler também a Bíblia, ela pertence ao judeu, que é descendente do Abraão, pertence aos árabes, que é descendente de Ismael, filho de Abraão, e pertence aos palestinos, que é descendente dos filisteus. Então essa terra, na verdade, pertence aos 3. Só que eles não conseguem, faz 4.000 anos, viver em paz. Gravou o que eu disse? Vou contar um segredo para vocês. O que eu falei, eu consegui desagradar aos palestinos e aos judeus. Então, eu estou lascado. Porque judeu vai dizer que eu estou defendendo os palestinos e os palestinos vão dizer que eu estou defendendo o judeu. Eu estou falando a verdade, quem quiser escutar, escuta. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.